Ela não chorou, nem se defendeu. Só abaixou a cabeça e limpou o chão sujo de vinho com as próprias mãos, enquanto todos riam. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma humilhação. É sobre uma mulher comum que foi desacreditada, desprezada e, mesmo assim, salvou uma vida. Mariana era uma daquelas mulheres que o mundo não nota. 31 anos, uniforme limpo, postura discreta, trabalhava calada, vivia com dignidade, mas bastou um deslize que nem foi dela e em segundos virou alvo de escárnio diante de uma multidão. O que ninguém sabia é que dali em diante tudo mudaria. Na mansão dos Vasconcelos, sábado era dia de mostrar poder. Eduardo, o patriarca, recebia políticos, empresários e até celebridades locais num churrasco que mais parecia um desfile de vaidades. Mariana, como sempre, chegou cedo, preparou a cozinha, organizou as taças de cristal e separou guardanapos de linho como lhe foi ensinado. Fazia isso com precisão quase cirúrgica. Não errava, não falava demais e jamais se atrasava. Patrícia, a esposa do patrão, não precisava de motivo para implicar. Bastava Mariana existir. Aquela mulher tinha olhos frios, sorriso de fachada e uma necessidade constante de pisar em quem julgava abaixo dela. Durante a festa, Mariana passou servindo bebidas entre mesas de convidados, enquanto ouvia risos falsos e comentários fúteis sobre bolsas, viagens e procedimentos estéticos. Já estava acostumada a ser ignorada, mas não a ser humilhada. O momento aconteceu tão rápido que até as crianças pararam de correr no jardim. Patrícia se levantou da espreguiçadeira como uma atriz de novela e apontou para a poltrona branca ao lado. "Olha o que você fez, Mariana!" gritou, segurando uma taça de vinho tinto. Mariana se virou confusa. "Eu não toquei ali, dona Patrícia", tentou explicar, mas a patroa nem deixou terminar. Derramou propositalmente o resto da bebida sobre o estofado e disse em tom seco: "Então limpa, agora." O silêncio foi imediato. Alguns convidados riram, outros fingiram não ver. Mariana, sem alternativa, ajoelhou-se diante de todos. Com um pano seco e as mãos nuas, começou a esfregar o tecido manchado como se o mundo tivesse parado ali. Patrícia filmava discretamente com o celular, sorrindo de lado. O vídeo não era só um registro, era uma arma. O que ninguém sabia era que, escondido atrás da porta de correr, estava Gabriel, o filho de 9 anos do casal, com o celular gravando tudo. Gabriel não entendia tudo o que acontecia, mas sentia. Aos 9 anos, já percebia o tom de voz da mãe quando queria humilhar alguém, e aquele som lhe causava náuseas. O menino, sensível e introspectivo, sempre teve uma conexão silenciosa com Mariana. Ela nunca falava alto, nunca o tratava como criança incômoda, como a maioria dos adultos fazia. Quando o pai estava ausente e a mãe entretida com o celular ou os convidados, era Mariana quem o ensinava a preparar sanduíches simples ou o ajudava com as tarefas da escola. Por isso, ao ver a cena pela fresta da porta, a mulher ajoelhada, com os olhos úmidos e a respiração presa, ele apertou gravar no celular com as mãos trêmulas. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que aquilo precisava ser visto, precisava ser mostrado ao pai, talvez ao mundo. No fundo, ele sabia, ninguém acreditaria sem provas. 2 horas depois, enquanto a música tocava alto no quintal e os adultos brindavam como se nada tivesse acontecido, Gabriel brincava com outras crianças perto da piscina. A bola foi chutada com força demais e caiu na parte funda. Gabriel, num impulso, correu atrás. O chão ainda molhado da festa o traiu. Escorregou. O corpo pequeno caiu com tudo dentro d'água. Ele tentou subir, bater os braços, mas entrou em pânico. O som dos risos abafava os gritos. Só quando uma menina gritou: "Tem um menino na piscina!" é que alguns se viraram. Patrícia congelou. Eduardo largou o copo e correu, mas hesitou ao ver o filho se debatendo. Mariana, que estava na cozinha recolhendo pratos, ouviu o grito agudo. Largou tudo. Correu pelo quintal como se cada segundo fosse uma eternidade.
Mergulhou sem pensar duas vezes, de roupa e tudo. Em segundos, puxou Gabriel para cima. Quando o entregou ao pai, o corpo bateu com força na borda de mármore, e o mundo pareceu parar de novo. O impacto na cabeça de Mariana fez um som seco, daqueles que ficam ecoando, mesmo quando o silêncio volta. Ela não desmaiou de imediato, mas cambaleou. Eduardo segurou o filho com força, ainda em estado de choque, sem saber o que dizer. Gabriel tremia, tossia água, mas estava vivo. Os convidados, que até então só assistiam, correram para perto. Um dos seguranças da casa chamou a ambulância. Patrícia, pálida, não conseguia parar de olhar para Mariana. Não por preocupação, mas por medo do que aquilo significaria. Era óbvio para todos. Quem salvou a criança não foi a mãe, nem o pai, nem nenhum dos poderosos presentes. Foi a empregada doméstica. A mulher que minutos antes tinha sido humilhada diante de todos. A mulher que, mesmo com o rosto ainda molhado da vergonha, mergulhou por instinto. Gabriel, ainda ofegante, não largava a mão dela. A ambulância chegou em 8 minutos, mas a cena já tinha sido registrada por pelo menos 5 celulares. Vídeos com legendas como "Empregada salva criança enquanto todos assistem" começaram a circular no Instagram e no TikTok, antes mesmo que Mariana fosse levada. As imagens das câmeras de segurança da mansão também foram resgatadas por funcionários da empresa de Eduardo e, em poucas horas, já estavam em grupos de WhatsApp. O país começava a conhecer o rosto de Mariana Alves. Ela foi levada consciente, mas com um quadro de traumatismo leve. Eduardo e Gabriel a acompanharam até o hospital. Patrícia não. Disse que precisava organizar a casa. No hospital, a médica plantonista foi a primeira a tratá-la com algo raro: respeito. Gabriel não soltou a mão dela em nenhum momento. Eduardo estava em silêncio, mas algo nele havia mudado, profundamente. A imagem de Mariana naquele leito, com o rosto pálido e os cabelos ainda úmidos, causava em Eduardo uma inquietação que ele não sabia nomear. Ao vê-la, lembrou da cena inteira, quadro por quadro, e do tempo que ficou paralisado na beira da piscina. Ele, o homem que comandava uma das maiores distribuidoras de alimentos do estado, não teve coragem de mergulhar pelo próprio filho. A voz de Gabriel ecoava na cabeça. "Ela me salvou, pai. Ela me salvou." Eduardo apertou os olhos, envergonhado. Pela primeira vez em anos, ele se sentia pequeno. Ao voltar para casa naquela noite, entrou no escritório, trancou a porta e assistiu aos vídeos da festa que já circulavam nas redes. Cada frame era um espelho da própria omissão. A cada replay, Mariana surgia mais humana, e ele, menor. Patrícia, por outro lado, entrou em pânico. Ligava para amigas tentando entender o que já havia viralizado. "Essa mulher vai usar isso contra a gente", dizia. Nos bastidores, ela tentava controlar o dano. Mandou mensagens para jornalistas com versões alternativas dos fatos, insinuando que Mariana havia se jogado na piscina por drama, mas o estrago já estava feito. O vídeo em que ela humilhava Mariana, aquele que Gabriel gravou escondido, também começou a circular. Um funcionário da casa, revoltado, divulgou anonimamente o trecho. Em poucas horas, perfis de influenciadores começaram a comentar. Frases como "a verdadeira elite é quem salva vidas" e "ela limpou com as mãos, mas lavou a honra de todos nós" dominaram os comentários. Mariana virou símbolo e Patrícia, vilã. A internet já havia tomado partido e Eduardo, pela primeira vez, não tentou impedir. No hospital, os dias seguintes foram de exames e observação. Mariana tinha sofrido um leve traumatismo craniano, nada que exigisse cirurgia, mas o médico recomendou repouso absoluto por ao menos 15 dias. Ela não reclamou, não pediu nada, só agradeceu. Quando Eduardo e Gabriel a visitaram no terceiro dia, ela ainda hesitava em olhá-los nos olhos. Sentia vergonha, não pelo que aconteceu na piscina, mas por ter sido vista ajoelhada, humilhada, impotente. Gabriel, no entanto, segurou a mão dela com força e disse com voz embargada: "Você é minha heroína." Mariana chorou pela primeira vez. Eduardo, parado ao lado, apenas observava.
Era como se o filho dissesse em voz alta o que ele ainda não conseguia assumir. Aquela mulher invisível até então havia salvado mais do que uma criança. Tinha exposto uma verdade incômoda. Quem brilha de verdade, muitas vezes, vive na sombra dos que se acham maiores. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar essa virada. Mariana começou a receber mensagens anônimas no celular. Primeiro foram insinuações sutis, depois ameaças veladas. A internet esquece rápido, mas a gente não. Patrícia, disfarçada atrás de perfis falsos, alimentava o ódio com frases cínicas, imagens distorcidas e, pior, espalhava dúvidas entre os círculos de conhecidos. Sugeriu que Mariana havia armado tudo, que a queda de Gabriel foi planejada, que o vídeo do vinho era manipulado. Alguns influenciadores começaram a receber DMs pedindo para apagar os vídeos. Mas o estrago era grande demais. No meio dessa tempestade digital, Gabriel tomou uma decisão. Pediu o celular antigo do pai, copiou o áudio que gravou no dia anterior ao acidente. Aquele em que a mãe, ao telefone com uma amiga, dizia com todas as letras: "Vou dar um jeito de tirar essa empregadinha daqui sem deixar rastro." Com as mãos pequenas, mas firmes, entregou o aparelho ao pai. "Ela tá mentindo, pai. Ela é perigosa." Eduardo ouviu o áudio com os olhos fechados, como quem antecipa um soco no estômago. A voz de Patrícia era clara, debochada, venenosa. Cada palavra era uma navalha que cortava não apenas a imagem da esposa, mas a ilusão de que ainda havia alguma salvação naquele casamento. Ele não falou nada. Respirou fundo, passou a mão no rosto e apenas disse: "Obrigado, filho." Naquela noite, trancado no escritório, Eduardo releu os e-mails antigos de Patrícia, analisou os gastos pessoais dela na empresa e consultou discretamente seu advogado. Quando amanheceu, a decisão já estava tomada. Iniciaria o processo de separação. Mariana não sabia de nada, ainda estava em recuperação. Mas Patrícia, ao perceber o distanciamento do marido, sentiu que o terreno estava cedendo. E como todo ego, o ferido reagiu não com culpa, mas com fúria. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Nos dias seguintes, o que se seguiu foi um ataque orquestrado. Patrícia contratou uma agência de gestão de crise, na verdade, especializada em difamar adversários, e começou uma campanha sutil, mas cruel contra Mariana. Pagou ex-funcionárias para forjar prints, inventar histórias e plantar notícias em blogs de fofoca. Uma mulher chamada Simone, ex-secretária emocionalmente instável, que havia sido demitida anos antes por desvio de conduta, apareceu no portão da casa dos Vasconcelos, em surto, gritando que Mariana roubou seu marido, que tinha um histórico de destruir famílias. A cena viralizou. Polícia foi chamada. Mariana precisou sair pelos fundos para não ser atacada por vizinhos curiosos. O caso foi parar na delegacia, mas Patrícia manteve a pose. Nas redes, postava frases enigmáticas como "a verdade sempre aparece" e "não se enganem com rostos bonzinhos." Mas agora, o público já não acreditava tanto nela. Foi nesse momento que Eduardo entendeu. O silêncio dele era combustível para o caos. Pela primeira vez desde o acidente, decidiu agir não apenas como empresário, mas como homem e como pai. Convocou uma coletiva de imprensa discreta em um hotel no centro de Campinas. Lá, ao lado do advogado, declarou publicamente a separação de Patrícia. Afirmou que Mariana estava sob proteção jurídica e que todas as acusações seriam investigadas como calúnia e difamação. Não usou palavras pesadas, mas a forma como olhou para as câmeras, com firmeza e serenidade, dizia mais do que qualquer ataque. Nas redes, os vídeos da coletiva se espalharam. O nome de Mariana voltou a ser associado a coragem e dignidade. E Patrícia, que achava estar vencendo o jogo da manipulação, percebeu que estava perdendo algo que dinheiro nenhum podia comprar: a confiança pública. Gabriel, que acompanhava tudo em silêncio, abraçou o pai ao ver a transmissão pela televisão.
Mariana, em repouso, chorou baixinho ao ser informada da decisão. Não queria briga, não queria vingança, só queria paz. Mas essa paz parecia distante. Patrícia, cada vez mais obcecada, deu o passo mais baixo de todos. Contratou uma atriz para se passar por uma suposta meia-irmã de Mariana. A mulher apareceu em vídeos mal gravados, afirmando que Mariana havia abandonado um filho em outro estado, que era golpista, que usava o vitimismo como escudo. Os vídeos até geraram dúvidas em algumas pessoas, mas a maioria já percebia a encenação. Ainda assim, Patrícia não desistiu. Descobriu que Eduardo e Mariana planejavam um casamento discreto e decidiu transformar aquilo em palco. Estava disposta a tudo para humilhar Mariana pela última vez. Só não contava com o que viria a seguir. A cerimônia estava marcada para um sábado à tarde, na Catedral Metropolitana de Campinas. Seria discreta, mas simbólica. Eduardo queria deixar claro para todos, e principalmente para Gabriel, que não se tratava de piedade ou impulso, mas de escolha. Mariana hesitou, claro. Sentia medo de exposição, de novos ataques. Mas quando Gabriel segurou sua mão e disse: "Quero que você seja minha mãe de verdade", ela decidiu aceitar. Usou um vestido simples, rendado, que lembrava os tempos em que ainda sonhava com amor. Na entrada da igreja havia jornalistas, curiosos e até drones sobrevoando, discretamente. Parecia tudo tranquilo, até que Patrícia entrou. Vestia preto. Ao lado dela, a tal atriz contratada segurava uma pasta com documentos e distribuía panfletos aos convidados com frases como: "A noiva abandonou o próprio filho" e "Ela é uma farsa". Os fotógrafos começaram a clicar. O burburinho cresceu. Mariana ficou pálida. Eduardo tentou intervir, mas Patrícia começou a gritar teatralmente, exigindo que a cerimônia fosse interrompida. A atriz ao lado fingia chorar. Mariana, em choque, recuou 2 passos. Parecia que tudo ruiria ali, mas foi quando Gabriel mais uma vez agiu. Com o celular escondido no paletó, conectou via Bluetooth ao sistema de som da catedral. 1 segundo depois, a igreja inteira escutou, em alto e bom som, a voz de Patrícia gravada. "É sábado, né? Pois vai ser o último dia dessa empregadinha como noiva. Contratei a doida da Simone e mais uma atriz para acabar com essa palhaçada. Quero ver se depois disso o Eduardo ainda vai bancar o romântico." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos congelaram. Patrícia, vermelha, tentou arrancar o celular das mãos do filho, mas era tarde demais. Em questão de segundos, a cena virou manchete. Jornalistas ligaram suas câmeras, celulares foram erguidos e as imagens se espalharam como rastilho de pólvora nas redes sociais. A hashtag #PVIsso Vergonha Patrícia dominou o Twitter em menos de 20 minutos. Influenciadores, perfis de notícias e até políticos locais se pronunciaram. Um delegado presente na cerimônia, convidado pessoal de Eduardo, se aproximou calmamente e deu voz de prisão a Patrícia por calúnia, difamação e perturbação de cerimônia pública. A atriz contratada tentou fugir pela sacristia, mas foi detida minutos depois. Patrícia foi levada sob gritos de "justiça" e "respeita a Mariana", vindos até de dentro da igreja. Gabriel, ainda com o celular na mão, foi abraçado por Eduardo. Mariana, entre lágrimas, ainda hesitava em acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Após uma pausa de 15 minutos, o padre retomou a cerimônia. Agora a igreja estava tomada por uma emoção coletiva. Pessoas que nem conheciam os noivos choravam. Mariana entrou, com passos lentos, mas firmes. Eduardo a aguardava com os olhos marejados. Quando se deram as mãos diante do altar, os aplausos tomaram o ambiente. O beijo final foi registrado por dezenas de câmeras e compartilhado por milhões. A cena virou símbolo de justiça poética, de superação e de amor real. Mariana não se casava apenas com... Ela selava uma nova etapa da própria vida, diante de todos que um dia a viram como invisível. E pela primeira vez, ela se sentia inteira.
não por ter vencido uma batalha pública, mas por ter permanecido fiel a quem sempre foi, mesmo quando o mundo tentou apagá-la. As semanas que se seguiram foram intensas, mas marcadas por um sentimento novo: paz. Mariana e Eduardo viajaram por alguns dias com Gabriel para descansar longe da exposição. A casa, antes marcada por tensão, se encheu de risos, desenhos colados na geladeira e cheiros de bolo saindo do forno. Gabriel, agora mais seguro e falante, chamava Mariana de mãe, sem hesitar, e ela, ao ouvir pela primeira vez aquele título vindo dele, sentiu o peito apertar de um jeito doce. Não era apenas uma questão de papel, mas de presença. Ela estava ali, nos pequenos momentos, nos silêncios compreendidos, nos abraços que vinham antes mesmo de qualquer palavra. Patrícia, por outro lado, foi mantida em prisão preventiva até responder por todos os crimes. Tentou recorrer, alegar instabilidade emocional, mas a justiça foi firme. Pela primeira vez na vida, ela não pôde controlar a narrativa. Meses depois, já casada legalmente com Eduardo, Mariana recusou o cargo de esposa do CEO. Em vez disso, propôs algo novo, um programa de capacitação para mulheres desempregadas, com foco em mães solo, mulheres vítimas de violência e trabalhadoras domésticas que queriam se profissionalizar em outras áreas. Eduardo, comovido, liberou verba e estrutura. Mariana assumiu a liderança do setor de responsabilidade social da empresa. Em pouco tempo, o projeto já atendia dezenas de mulheres por mês em Campinas e começava a se expandir. A imprensa chamava de o programa da heroína, mas Mariana preferia não ser rotulada. Sabia que o que fazia agora não era heroísmo, era justiça social de verdade, aquilo que ela sempre quis viver, fazer parte da transformação. E dessa vez, não era ela quem limpava as migalhas de um sistema sujo, era ela quem reformava a mesa. O impacto do projeto de Mariana foi tão significativo que universidades da região começaram a propor parcerias. Alunas de serviço social, pedagogia e psicologia se voluntariavam nos treinamentos, enquanto grandes marcas da área de limpeza, estética e culinária começaram a doar materiais. Mariana fazia questão de participar de cada turma, ouvir cada história, sentar no chão com as mulheres e lembrar: eu sei o que é sentir que ninguém te vê. Aquela frase virou lema, estampado em camisetas, panfletos e murais. Mais do que técnica, Mariana oferecia escuta. Representava para muitas o que nunca haviam tido: uma referência real. Uma mulher que venceu sem pisar em ninguém, que foi humilhada, desacreditada, mas nunca desistiu de ser digna. Mariana, agora, ocupava espaços que antes pareciam inalcançáveis, mas continuava com os mesmos gestos simples: agradecer, ouvir, estender a mão. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. 2 anos depois, já consolidada no cargo, Mariana recebeu um envelope discreto entre os currículos do programa. Nome: Patrícia Vasconcelos. Formação: administração. Experiência: trabalhos como diarista em residências e clínicas. Uma carta anexa explicava que desde que saiu da prisão, Patrícia vinha tentando recomeçar. O currículo não mencionava o passado diretamente, mas Mariana reconheceu a letra. Leu 2 vezes. Por alguns minutos, não soube o que sentir. Era raiva, pena, ironia, talvez tudo isso junto. Mas não respondeu com emoção. Apenas encaminhou o currículo ao setor responsável e disse: mantenha na lista de espera, sem prioridade, sem retaliação. Não comentou com Eduardo nem com Gabriel. Guardou o papel numa pasta e seguiu o dia como de costume. Aquilo não era perdão imediato, era maturidade. Mariana sabia que recomeçar não apagava o que foi feito, mas também sabia que guardar ódio eternamente só envenena a alma de quem sobreviveu. Naquela noite, sozinha na varanda de casa, Mariana olhou para o céu escuro de Campinas. A cidade dormia, mas dentro dela, algo estava mais desperto do que nunca. Sentia um tipo de serenidade que não vinha da ausência de problemas, mas da consciência de quem enfrentou tempestades e sobreviveu
sem se tornar amargurada. Era estranho pensar que aquela mesma mulher que um dia limpou vinho com as mãos diante de convidados ricos, agora coordenava um programa social que mudava vidas. Mas não era poder o que ela buscava. Nunca foi. O que Mariana queria e agora tinha era respeito. E mais do que isso, liberdade. Liberdade de escolher, de amar, de existir sem medo. Liberdade de caminhar por onde antes era apenas chão alheio. Aquela varanda que antes parecia um canto qualquer da casa de um patrão, agora era o lar dela. Não porque foi dado, mas porque foi conquistado. Gabriel chegou de mansinho com uma xícara de chá na mão. "Tá frio", disse, entregando para ela. Mariana sorriu, acariciando os cabelos dele. "Obrigada, meu filho." Ele não respondeu. Só sentou ao lado, encostou a cabeça no ombro dela e ficou em silêncio. Eduardo observava da porta sem interromper. Aquele gesto simples, mãe e filho olhando o céu, valia mais do que qualquer contrato, qualquer fortuna. Ali estava tudo o que ele havia perdido por anos e tudo o que agora fazia sentido de novo. Mariana não precisou se impor para ser amada. Não precisou brigar por espaço. Bastou existir com integridade. E naquele momento, Eduardo teve certeza. A melhor decisão que tomou na vida não foi enfrentar Patrícia, nem romper com o passado. Foi enxergar, finalmente, a mulher que sempre esteve ali, invisível para muitos, essencial para ele. Enquanto as semanas passavam, Mariana recebia mais convites para entrevistas, eventos e homenagens. Recusava a maioria. Dizia que sua história já tinha sido contada o suficiente, que agora era hora de outras vozes ocuparem espaço. Nunca. Buscou fama e, quando a teve, usou como ponte, não como trono. No fundo, sabia que o verdadeiro poder está em decidir onde não se precisa estar. Preferia estar com Gabriel ajudando nas lições, ou reunida com mulheres em vulnerabilidade, do que em auditórios aplaudindo o próprio nome. Às vezes, se pegava olhando no espelho e tentando reconhecer aquela mulher firme, centrada, segura. Lembrava da Mariana de 3 anos atrás, que andava olhando para o chão, esperando o próximo grito, e sorria. Não por vaidade, mas por gratidão. Ela não se resgatou sozinha, mas foi a única que decidiu não se afundar quando todos tentaram jogá-la lá embaixo. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava papéis no escritório do projeto, Mariana encontrou novamente o currículo de Patrícia. Estava ali, entre tantos outros, sem destaque. Pensou por um instante se deveria retirá-lo da pilha, mas algo dentro dela disse não. Não por ingenuidade, nem por compaixão cega, mas porque sabia o que significava dar uma chance a quem um dia tentou te destruir. Não era sobre reconciliação, era sobre romper o ciclo. Mariana jamais esqueceria o que sofreu, mas também não queria ser igual a quem a feriu. Ela se lembrava bem do gosto amargo da exclusão, do desprezo, e não queria perpetuar isso, mesmo com quem talvez não merecesse mais nada. Se Patrícia um dia chegasse ali, naquelas mesmas salas de capacitação, ela teria que passar por todas as etapas como qualquer outra mulher, sem privilégio, sem atalho, mas com dignidade. Mariana faria questão disso. Os meses seguintes foram de continuidade silenciosa. Mariana não buscava novas viradas, apenas estabilidade. A casa seguia em harmonia, com rotinas simples e alegrias discretas. Eduardo diminuíra os compromissos para passar mais tempo em casa, e Gabriel agora dormia sem pesadelos. Às vezes, o menino a chamava no meio da madrugada só para perguntar se ela estava ali, e Mariana sempre respondia com um beijo na testa. "Tô sim, meu amor, tô aqui." Aquilo, mais do que qualquer homenagem ou programa social, era a medalha maior que ela podia receber. A confiança de uma criança que um dia se afogou, não só na piscina, mas num lar de aparência e ausência. Agora, eles eram uma família, não perfeita, mas real. E isso bastava. Mariana entendia com o tempo que o amor não vem com estardalhaço. Ele se revela nos detalhes, no cuidado, na constância, na presença. Certo dia, ao final de uma palestra em um centro comunitário, uma mulher da plateia se aproximou com os olhos marejados. Era mãe solo,
desempregada, com 2 filhas pequenas. Disse que assistiu ao vídeo da piscina centenas de vezes e que aquilo a impediu de desistir. Quando vi você salvar aquele menino sem pensar 2 vezes, eu pensei, eu também posso. Eu também posso salvar alguém, até a mim mesma. Mariana a abraçou e naquele instante entendeu que sua história já não era mais só dela. Havia virado ponto de partida para outras mulheres que precisavam acreditar na própria força. O vídeo viral, que a lançou aos olhos do mundo, agora era ponte para tantas outras que viveram invisíveis. E isso era maior do que qualquer vingança, qualquer reconhecimento. Mariana não queria holofotes, queria que outras mulheres saíssem da sombra, e estava conseguindo. Com o tempo, Mariana também reaprendeu a olhar para si com ternura. Passou a frequentar terapia, não por fraqueza, mas por coragem. Começou a visitar a mãe, com quem tinha uma relação distante desde a juventude. Aos poucos, reconstruía não só a casa em que vivia, mas também os alicerces internos que o tempo e as dores haviam corroído. Não era fácil. Havia dias em que o medo ainda apertava o peito, em que as lembranças da humilhação na festa voltavam como flashes dolorosos. Mas ela aprendia, a cada passo, a não se reduzir ao que viveu. Tinha nome, tinha história, tinha voz. E agora tinha pessoas ao redor que a reconheciam por quem ela era de verdade. Não pela função, não pelo passado, mas pela força serena que carregava no olhar. Mariana já não andava olhando para o chão. Encarava a vida de frente. Gabriel crescia sob esse novo horizonte. Trocava os desenhos animados por livros de aventura, fazia perguntas difíceis à mesa do café e desenvolvia um senso crítico aguçado. Num trabalho da escola sobre heróis da vida real, escreveu uma redação sobre Mariana. Disse que ela não usava capa, nem voava, mas salvava vidas de outras formas. Eduardo, ao ler o texto, chorou sem que o filho percebesse. Aquele menino tão sensível e observador era agora reflexo de um lar saudável. Mariana não quis ler em público a redação, mas guardou num envelope junto aos documentos mais importantes. Aquilo valia mais do que qualquer diploma. Era a prova de que, mesmo tendo sido ferida, ela não perdeu a capacidade de amar. E que, apesar de tudo, ainda acreditava nas pessoas, mesmo naquelas que um dia tentaram apagar sua luz. Em uma manhã qualquer, Mariana caminhava pelo centro de Campinas com uma pasta de projetos em mãos. Passou por uma banca de jornal e viu sua foto estampada ao lado da chamada "Do chão da humilhação à liderança social". Sorriu discretamente. Não por vaidade, mas por consciência. Era o retrato de um caminho construído com dor, coragem e escolhas certas. Naquele mesmo dia, ao entrar numa das unidades do programa que coordenava, viu algo que a fez parar. Era Patrícia, cabelos presos, expressão contida, vestida de forma simples. Estava na fila de triagem. Mariana não disse nada. Passou por ela sem contato visual. No fundo, sabia que aquele momento não era sobre revanche. Era sobre encerramento de ciclo. Se Patrícia havia chegado ali, era porque já tinha perdido tudo, ou porque talvez estivesse tentando começar do zero. E Mariana sabia, mais do que ninguém, o valor de um recomeço. No fim do dia, ao revisar os cadastros, encontrou o formulário de Patrícia preenchido. Nenhuma menção ao passado. Apenas dados, objetivos e uma carta curta. Estou tentando me reconstruir. Não espero perdão. Só uma chance. Mariana respirou fundo. Não chorou, nem sorriu. Apenas carimbou o papel com um aprovado para a triagem e seguiu o fluxo. A vida, afinal, sempre encontra um jeito de ensinar. E às vezes, a maior justiça é não agir com a mesma moeda. Naquele gesto, Mariana não validava o que sofreu, mas também não deixava que o passado definisse seu presente. Era o início de uma nova história, não para elas duas, mas para todas as mulheres invisíveis que esperam, em algum lugar, por uma chance. Uma chance de levantar, de existir, de ser vistas e de finalmente reescrever o próprio nome. Em casa, naquela noite, Mariana não comentou com ninguém sobre o reencontro com Patrícia.
Sentou-se à mesa com Eduardo e Gabriel. Jantaram entre risos e histórias simples do dia. Gabriel falava empolgado sobre um campeonato de matemática na escola, e Eduardo prometia levá-lo pessoalmente. Mariana observava os dois com carinho silencioso. Não era preciso mais nada. Tudo o que sempre desejou estava ali. Presença, respeito, amor genuíno. Quando Gabriel subiu para dormir, Eduardo se aproximou e a abraçou pelas costas. "Você mudou a nossa vida", ele sussurrou. Mariana não respondeu. Apenas apertou levemente a mão dele sobre seu peito. Às vezes, as palavras atrapalham aquilo que o silêncio explica melhor. E naquele instante, o silêncio dizia tudo. Ela pertencia ali. Não por favor, não por sorte, mas por mérito, porque ficou em pé mesmo quando tudo empurrava para o chão. Mais tarde, no quarto, ao organizar documentos antigos, Mariana encontrou a antiga folha de ponto da época em que era apenas a funcionária da casa. Estava amarelada, marcada por horários rígidos e anotações secas. Ao lado, o primeiro rascunho do projeto social que hoje empregava dezenas de mulheres. Colocou os dois papéis lado a lado e ficou observando. Ali, naquela comparação silenciosa, estava a travessia. Não só profissional, mas existencial. Era o caminho entre o anonimato e a relevância, entre o medo e a autonomia. Mariana não precisava que ninguém dissesse que ela venceu. Ela sabia, porque agora quem ditava os próprios passos era ela. Porque a mulher que um dia ajoelhou no chão para limpar uma mancha que não fez, agora construía caminhos para outras não precisarem mais se ajoelhar. Na semana seguinte, Mariana foi convidada para dar uma palestra em um fórum estadual sobre equidade e justiça social. Havia senadores, empresários, juízes, mas ela subiu ao palco com a mesma calma com que entrava. Nas salas de aula do projeto, começou com uma frase simples: "Eu era invisível". O silêncio que se instalou foi imediato. Todos escutavam. Mariana não usou dados técnicos nem termos sofisticados. Contou sua história como era, crua, real, dolorosa. Falou da humilhação pública, do mergulho pela vida de um menino, das ameaças, das mentiras e, principalmente, da escolha de não se vingar. Ao final, deixou a sala em pé com um recado que viraria manchete nos jornais no dia seguinte. Dar uma chance. Não é esquecer o que nos fizeram, é lembrar quem decidimos ser. E quando desceu do palco, recebeu abraços de mulheres desconhecidas, todas dizendo: "Obrigada por nos representar". No caminho de volta para casa, dentro do carro, Mariana olhava pela janela. Não precisava de aplausos, prêmios ou manchetes. O que preenchia o peito era outra coisa: paz. Sabia que dali em diante ainda enfrentaria desafios, críticas, talvez até novas injustiças. Mas agora tinha uma base sólida, uma rede, uma família, uma missão. Sabia que outras tentariam derrubá-la, como um dia fizeram, mas também sabia que nenhuma dessas tentativas teria mais o mesmo efeito. Porque quando uma mulher se levanta, não apenas por si, mas por tantas outras, ela se torna inabalável. Mariana havia passado de doméstica invisível a arquiteta de futuros. Não por mágica, mas por escolhas, por integridade e, acima de tudo, por amor. A si mesma, aos outros e à vida que construiu com coragem, lágrima e verdade. Algumas semanas depois, Mariana voltou a passar em frente à antiga casa onde viveu como funcionária. O portão ainda era o mesmo, a fachada idêntica, mas agora a sensação era outra. Não havia mais dor, nem raiva, apenas memória. Ela estacionou por um instante e observou em silêncio. Ali dentro chorou muitas vezes. Ali foi invisível, agredida com palavras, testada até o limite. Mas ali também salvou uma vida. E foi exatamente naquele chão que tentaram fazê-la se sentir menor que ela descobriu sua maior força. Respirou fundo e seguiu adiante. Não tinha mais nada a provar. Sua história agora era sua, e de quem ela escolhesse compartilhar. Ao longe, o reflexo do retrovisor mostrava a mansão ficando para trás. À frente, uma nova estrada,
com horizonte, com possibilidades e principalmente com respeito. E se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que o bem resiste, que há justiça sim, mesmo que demore, que existem mulheres como Mariana, discretas, silenciosas, mas gigantes, e que o amor, o verdadeiro amor, nasce nas atitudes, não nas aparências. Você já viveu algo parecido? Conta nos comentários, ou melhor, conta para o mundo, porque histórias como essa precisam ser lembradas, contadas e multiplicadas, não para fazer barulho, mas para acender luzes onde antes havia escuridão. Mariana foi calada, humilhada, desacreditada, mas não se perdeu. E é por isso que hoje ela inspira, porque mesmo quando tudo parecia perdido, ela escolheu permanecer de pé. Se emocionou com essa incrível e linda história. Deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.